Agora, quem entra aqui com a gente vai conversar com a cientista social Thaisa Gabriele. Ela já está, então, conectada aqui com a gente. Thaisa, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Povo News. Obrigado por esse convite. A gente sabe que esse momento de muitas homenagens, né, trazem, claro, todo esse lado muito positivo relacionado a Silvio Santos, mas você fez um estudo aí, algumas postagens nas redes sociais que viralizaram, mostrando um lado histórico que muita gente não conhece, né, a partir das origens, né, nobres de Silvio Santos, a vinda dele ao Brasil, né, então não é bem aquela imagem da pessoa pobre que não tinha nada e que de repente ficou rica, né, a pesquisa científica, a história mostra outros detalhes também muito importantes. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Povo News. Bom dia e obrigada pelo convite, né? Falar de Silvio Santos, né, principalmente diante da repercussão da sua morte, a gente olhar por duas perspectivas, duas dimensões. Primeiro, estamos lidando, né, com o fim de um ciclo, de um modo como se realiza a televisão, né? Estamos lidando com um ícone que foi capaz, né, de interpretar, de codificar a audiência, né? Então, ele se transformou nesse ídolo popular. Hoje, estamos diante de uma realidade que a TV ela não se realiza apenas com Ibope. Há também a questão do engajamento. Então, o Silvio Santos e a sua morte representa essa virada de página. Mas, principalmente, a gente compreende o Silvio Santos, antes de qualquer coisa, né, enquanto mito. E este mito, para ser estabelecido, como qualquer outro mito dentro da nossa cultura, né, ele precisa de uma narrativa, né, de um arcabouço que permita ele ser acolhido pelas pessoas, que as pessoas gerem um processo de identificação. E essa narrativa, né, vai muito naquele arcabouço da trajetória do herói. Na mitologia, na ciência da mitologia, né, há um mitólogo chamado Joseph Campbell, e ele fala de um arcabouço de trajetória do herói, né, daquele que parte de um início de dificuldades e que chega ao apogeu do sucesso. E isso intersecciona muito em duas identidades do Silvio Santos. Primeiro, a sua identidade étnica, judeu e filho de imigrantes, né, então há uma projeção de uma perspectiva do sucesso do filho do imigrante, e também a perspectiva do empreendedor. Há uma narrativa, né, liberal daquele mito, né, da garagem, né? Silvio Santos é o representante brasileiro desse mito da garagem. A gente tem mundialmente, né, esboçados nesse mito o Steve Jobs, o Jeff Bezos, né, que provavelmente tinham começado dentro de uma garagem e a partir da ideia, né, e a partir do trabalho constituíram seus impérios. Mas esses mitos, né, ele acaba sendo, digamos assim, destituídos a partir do momento que a gente percebe que para uma pessoa chegar num patamar de bilionário é necessário não somente na ideia e o trabalho, há também uma necessidade de ligações políticas, de conexões, né, e de um nome pré-estabelecido. Quando a gente olha a origem do Silvio Santos, né, e principalmente da sua família, né, o pai era grego e a mãe turca, imigrantes durante a década de 20, né, eles vêm de uma linhagem nobre, né? O Silvio Santos, ele é decaneto do Dom Isaac Abravanel. O Dom Isaac Abravanel, ele tem um papel fundamental dentro ali da Península Ibérica, né, para estabelecer e financiar as grandes navegações. E após, né, um processo onde judeus, muçulmanos e outros grupos étnicos foram expulsos daquele território, é óbvio que essa família, né, ela teve uma deterioração material, mas a principal herança é a sua influência dentro do grupo. O Silvio Santos e a sua família, quando estão estabelecidos no Rio de Janeiro, eles não estão sozinhos ao léu, ele tem uma comunidade de apoio, né? O grupo de imigrantes, isso vem, se a gente for olhar a partir de uma perspectiva sociológica, né? Existe uma rede de colaboração, né? Uma rede de solidariedade. E a família de Silvio Santos, eles tinham lojas no centro da cidade, e os 6 filhos, né,
da família Bravanel, todos tiveram acesso à formação. O próprio Silvio, ele é formado, né, em técnico de contabilidade, mas dentro daquele processo de formação sociológica, isso, né, naturalmente. Acho que a gente teve só um probleminha de conexão com a Thaisa, né? Ela está falando de como, né, essa imagem de Silvio Santos foi construída e do ponto de vista sociológico é preciso criar essa imagem do herói, né, da pessoa ali que saiu do nada e de repente ascendeu aí essa posição importante. Só se a Thaisa tiver reconectado com a gente, produção, só para ela concluir então esse pensamento, Thaisa. Pronto, Thaisa, estamos de volta aí com você, só para você concluir então essa parte final da sua análise. Então, a família, né, garantia uma formação. E aquela comunidade judaica, ela conseguiu estabelecer contatos com empresários, mas ele necessita, né, daquele corpo, né, mítico. Provavelmente o que ocorreu com Silvio Santos é o que acontece com os filhos, né, da classe média quando vão trabalhar vão para o exterior, vão fazer um intercâmbio e fazer aquele trabalho de meio período, né, de fazer hambúrguer, vender cupcake para determinado fim. Mas por trás existia, né, uma rede de apoio, né, para que ele construísse, né, o seu negócio, os seus empreendimentos. Então, na sua trajetória, a gente não vê apenas esse homem sozinho, né, se moldando. A gente vê um homem muito hábil que conseguiu construir uma rede de contatos, uma rede política que possibilitou a sua ascensão enquanto um dos os homens mais ricos do país e da América Latina. Então, a gente tem que perceber, né, na construção, né, do imaginário, e principalmente para ser incorporado, né, no imaginário popular, para ele estar de igual para igual com o seu telespectador, ele incorporar, né, primeiro essa origem, essa suposta origem humilde, que é bastante incongruente com a sua origem étnica e sua origem familiar.